Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, versículo 7 a 10. Nós acabamos de ouvir essa parábola, esse ensinamento que Jesus nos trouxe, essas perguntas que ele coloca do empregado para com o patrão, ele que fez as coisas que precisariam fazer e depois ele ficaria ali esperando então que o patrão agradecesse e assim por diante. E no final, Jesus diz que, no caso, o empregado, o servo, ele deve sempre dizer assim, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Na verdade, esse ensinamento está relacionado com a nossa vida com Deus. Deus é o patrão, ou melhor, Deus é o Senhor. E quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é incriado, ou seja, ninguém o criou. Deus sempre existiu. Então, quando nós olhamos, meditamos, nos deparamos com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, nós meditamos essa grandeza de Deus. Deus é tudo. Tudo no sentido assim de que ele sempre existiu. E Deus deve ser adorado, deve ser amado, deve ser servido, deve ser glorificado, embora Deus não necessite da nossa glorificação, da nossa adoração, dos nossos agradecimentos. Deus não precisa. Deus em si já se basta. A Santíssima Trindade já se basta. E aí, nesta parábola, Jesus está querendo nos mostrar como deve ser o nosso comportamento diante de Deus. O nosso comportamento diante de Deus é justamente o que eu acabei de dizer, embora Deus não precise disso. É de agradecimento, é de louvor, é de adoração. Agradecer a Deus porque se nós não existíamos, nós passamos a existir. Agradecer a Deus porque nós pisamos na bola e Ele nos dá o perdão. Agradecer a Deus por ter mandado o seu Filho único para morrer na cruz por nós. Agradecer a Deus por ter nos dado o Espírito Santo, que nos dá sabedoria e entendimento para todas as coisas. Agradecer a Deus porque Ele nos deu vida eterna e nós, nos deixando levar pela tentação, como está dizendo na primeira leitura,
Aí a morte entrou no mundo, mas Jesus vem e dá-nos a vida, dá-nos a vida eterna. Embora nós tenhamos que passar por essa morte aqui do corporal, e a morte já é corporal, porque a alma sai do nosso corpo, aí nós morremos, mas a preocupação mais é a segunda morte, que seria a segunda morte, mas não é, mas é a condenação eterna. E Jesus, com a sua encarnação, morte e ressurreição, ele nos deu a salvação. Então, tudo que nós temos, Deus nos deu, só o pecado que Deus não deu o pecado para nós, não. Mas tudo é para Deus. Tudo por Ele, para Ele, com Ele, tudo para Ele. E aí nós poderíamos entrar numa condição errada. E essa condição errada é nós querermos instrumentalizar Deus. Ou seja, porque eu sirvo a Deus, porque eu faço o bem, pratico a caridade, evito o pecado. E aqui eu estou falando eu, né? Mas é você também. Porque nós levamos uma vida assim agradável a Deus, aí nós agora começamos a colocar exigências para com Deus. Então, porque eu fiz o bem, agora eu quero que Deus também me dê tudo o que eu quero. E tem pessoas assim, presunçosas e prepotentes, que vivem dizendo assim, uma vez que eu fiz o bem, o Senhor também tem que me dar tudo que eu quero. Vê essas pregações que tem aí, que as pessoas dizem agora, por você ter se convertido e ter erguido a mão agora, e você é de Jesus, você tem o direito de cobrar dele de cobrar dele uma situação financeira boa, uma vez que você tem praticado bem, você pode exigir dele que ele te dê isso, que ele te dê aquilo. Isso é prepotência, isso é orgulho, isso é soberba. Quem somos nós para exigirmos alguma coisa de Deus? De cobrarmos de Deus? Então tem as pessoas que dizem, porque tem levado uma vida santa agora, porque alguém da família morreu, ela acha que ela tem o direito de chegar diante de Deus e cobrar. Por que o Senhor levou, o Senhor não deveria ter levado? Está compreendendo? Às vezes tem pessoas aí que estão vivendo alguns sentimentos, são sentimentos para com Deus, de coisas vividas, e há uma cobrança tão grande. As pessoas têm orientado as outras a dizer assim, você precisa perdoar Deus. Imagine eu dizendo assim, eu te perdoo, Deus. Como? É lógico que temos que pedir perdão a Deus, porque Deus é o ser perfeitíssimo, Deus não erra, e quem somos nós para perdoar? Porque se eu digo que eu estou perdoando Deus, é porque eu estou magoado, com raiva de Deus de alguma coisa que Ele fez, e agora eu tenho que perdoar Deus. Gente, eu não sei de onde é que tiraram isso. Então, às vezes, tem orientações aí nessas questões de cura interior que as pessoas têm dito isso. Você tem que perdoar Deus, porque Deus levou um parente seu, porque Deus não te deu um casamento até hoje, você tem que perdoar Deus. Não, nós não temos que perdoar Deus. Nós temos que pedir perdão a Deus, porque a falha é nossa. Quem erra somos nós, Deus não erra, Deus é perfeito. Você está entendendo? Não tem como, agora eu te perdoo, Deus,
porque o Senhor fez isso comigo, eu estou magoado contigo. Não, eu tenho que pedir perdão a Deus. Me perdoa, Senhor, porque quem sou eu, né, para dizer que o Senhor é culpado disso e o Senhor é culpado daquilo? Eu que tenho que pedir perdão a Deus, você é que tem que pedir perdão a Deus. Você compreende que situação que nós estamos? Então, diante de tudo isso, o Evangelho está dizendo assim: quando tiverdes feito tudo que vos mandaram, ou seja, quando você fizer tudo que Deus mandar, não fique cobrando de Deus as coisas, não. Tanto eu como você temos que nos colocar diante dele e dizer apenas o seguinte, porque ele termina: somos servos inúteis. E isso, nós somos servos inúteis. Porque nós somos pecadores, nós ofendemos a Deus, nós somos prepotentes, vaidosos, exigentes. Embora nós estejamos servindo o Senhor, embora estejamos querendo fazer a vontade dEle, mas nós somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Qual o mérito que nós temos? Não temos mérito nenhum diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, e por Ele nos amar de forma grandiosa, diante até do bem que nós fazemos, do perdão que nós damos, aí Deus nos perdoa, aí Deus nos dá o céu como presente, aí Deus nos dá a vida divina para nós vivermos com Ele, mas não que nós mereçamos alguma coisa. Não merecemos nada. Nós somos realmente o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Nós somos servos inúteis. Padre José Augusto, você é um servo inútil. Inútil. Inútil, inútil, inútil. Não fique aí se comparando, se achando melhor do que esse padre, do que aquele padre. Não se ache, não. Não tem essa, não. Você é um servo inútil, Padre José Augusto. Pode até ser que você tenha feito um bem grandioso, mas toma cuidado para não se orgulhar e se achar melhor do que as outras pessoas. Porque tem gente aí que está se achando melhor porque está dando sopa. Está se achando melhor porque fez uma obra de caridade. E agora, porque ele deu sopa e fez a obra de caridade, agora se acha-se melhor do que o outro e já é até digno do reino dos céus. Porque agora eu fiz uma opção de estar com os pobres, então eu convivo com os pobres, eu ajudo os pobres, e aqueles que não ajudam os pobres, eles estão todos agora perdidos, porque eu sou o bom, eu sou o melhor. Toma cuidado com o orgulho, com a soberba, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você se ache melhor do que os outros, porque você faz isso e você faz aquilo. Somos servos inúteis. Você está entendendo o que é que nosso Senhor está dizendo? Nós não temos mérito nenhum. Nós apenas nos colocamos na misericórdia de Deus. É Deus que vai decidir o que Ele quer. Mas não é porque eu fiz isso e aquilo que agora eu tenho que exigir de Deus, cobrar de Deus. Imagina, né? Agora, porque eu fiz isso, fiz aquilo, quando eu for diante de Deus, agora eu vou cobrar dele a minha salvação, porque, aí, tá vendo? Eu fiz isso, fiz aquilo. Não fizeste mais do que a tua obrigação de fazer o bem. Imagine nós encontrarmos uma pessoa que está ali pedindo um copo d'água e eu não dou a água. Eu tendo a água, eu não quero dar. Isso aí
coisa feia, né? A pessoa está com fome, está com fome mesmo. E eu tenho como dar comida e eu não dou. Agora, porque eu dei a comida, eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei um copo de água, agora eu me prevaleço, me acho melhor do que os outros e me coloco agora numa situação até de santo, né? E aí eu fico desprezando esse, desprezando aquele, porque eu sou o bom, eu sou o melhor. Não fizeste nada mais do que a sua obrigação. É obrigação nossa fazer o bem para o outro. É obrigação nossa vivermos os ensinamentos que Deus nos concede. É obrigação nossa, assim, viver os mandamentos, viver os sacramentos. É obrigação nossa rezar. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, que quem não reza dificilmente vai se salvar. Agora não é porque eu estou rezando, agora eu vou cobrar de Deus. Tá vendo? Eu rezei, o Senhor tem que me salvar. Quem somos nós? Outro exemplo que Santo Afonso Maria de Ligório dizia, que de vez em quando eu trago para você. Ele dizia que Deus, ele é imenso, Deus é grande. Nós somos pequenininhos. Queria fazer uma comparação. Como se Deus fosse um elefante e nós fôssemos uma formiga. Então, coloquemos ali um elefante e uma formiga. Então, você não vai enxergar a formiga, mas o elefante você vai enxergar. Então, Deus é grande, Deus é imenso, Deus é poderoso, Deus é tudo. E sem Ele nós não somos nada. Com Ele nós já não somos nada, ainda mais sem Ele. Mas eu repito, no seu imenso, no seu infinito amor, Ele faz com que nós sejamos alguma coisa. Se lembra na missa da quarta-feira de cinzas, quando o sacerdote coloca a cinza na cabeça ali do penitente, ele diz: lembra-te que és pó, e ao pó retornarás. Então, lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Então, somos nada. Cuidado para o orgulho, a vaidade não tomar conta. Eu te pergunto, você está se achando melhor, está se achando bom porque você tem um cargo na igreja? Porque você tem uma voz bonita? Ou talvez porque você prega bem? Ou sabe lá, porque você dá sopa? Mais uma vez eu digo. E agora você está no orgulho se achando melhor do que os outros? Lembra-te que és pó e ao pó irás retornar. E não queira cobrar de Deus, porque você agora fez todas essas coisas e agora você exige de Deus isso e exige de Deus aquilo. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer e ponto final. Fizemos o que devíamos fazer. Quanto à salvação, quanto a receber isso e aquilo, é Deus quem resolve. Tudo está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. E é Deus quem resolve a nossa vida. Você está entendendo? Então, meus irmãos, tenhamos um coração simples, tenhamos um coração humilde. Vamos fazer como Nossa Senhora, quando ela disse:
eis aqui a serva do Senhor, que na verdade a palavra é escrava, eis aqui a escrava do Senhor. Se Deus está querendo que eu seja a mãe dele, seja a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que eu posso fazer? Eis aqui a escrava, estou ao teu serviço. Como o Senhor quer, eu também quero, mas em nenhum momento Nossa Senhora se prevaleceu achando que ela era melhor do que todas as mulheres, se achando assim, eu sou melhor do que essa, eu sou melhor do que aquela pessoa. Ela se colocou numa atitude de serviço a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.